Salve, profissional! Estamos aqui em mais um SalvaCast, um episódio que vai ser muito divertido, muito envolvente aí, com histórias que vão deixar vocês, no mínimo, curiosos em querer assistir isso até o fim. Nosso convidado de hoje é o Fernando da Corante Tintas, mais conhecido como Fernando Corante. É isso aí? Nome e sobrenome, Fernando? É isso, eu mudei até meu Instagram, Fernando Corante. Corante. Aí eu sou Paulo Salvabraço também, a gente perde o sobrenome pelo nosso negócio. Sejam todos bem-vindos. Muito bom. Convidado muito especial, Obrigado, Fernando, que a gente tem um carinho, tem uma história do setor de tintas muito bacana. Legal. E eu acho que é bacana, e eu acho que é legal você se apresentar, Fernando, para quem não te conhece. Legal. E quem quer te conhecer melhor, né? Eu vou dizendo o seguinte, Fernando Corante já é um cliente nosso há muito tempo, mas eu confesso que Fernando conhecemos talvez há uns 6, 7, 8 meses, nem tanto tempo assim, mas houve uma identidade muito grande entre nós, um pouco da história que ele me contou, e eu acho que tem tudo a ver com a história da Salvabras, algo que nasce de forma despretensiosa e chega onde chegou. Boa, né? Paulo, muito Esse que é o crescimento genuíno. Sim. Quando você cresce sem a pressão. Na verdade, você cresce com a vontade de querer aprender ou de querer fazer um pouco melhor. Eu acho que é isso um pouco da história que eu vi sua, mas... Legal. Se apresente. Meu nome, na verdade, é Luiz Fernando Teixeira, né? Mas desde de criança, eu sempre gostei muito do Fernando, né? Então eu falo Fernando Teixeira. Uhum. E aí quando a Corante virou minha vida, aí virou Corante Fernando Corante. Fernando Corante. Muito bom, muito bom. Mas e antes da Corante? Eu sei que você... Vamos lá. Vem. Paulo, obrigado pelo convite. Rafa, obrigado. Tô sentindo muito especial aqui com vocês. Nós que agradecemos. Tô sabendo que eu sou um dos primeiros lojistas aí que vocês estão entrevistando, né? Então, me senti honrado, né? Espero conseguir contribuir aí, né? Com todos aí que estão ouvindo a gente aí. Muito bom. Bom, sou o Fernando, vim de família do comércio, né? Raiz, né? Meus pais, quando eu nasci, meus pais já começaram um comércio ali, restaurante, pizzaria, né? Então eu cresci literalmente dentro de um comércio, né? Meus pais tinham um comércio embaixo, numa época muito difícil da nossa vida, e a gente morava em cima do comércio. Então, até meus 12, 13 anos de idade ali, eu morei nessa casa, que é onde o comércio era embaixo, a gente morava em cima. E aí, você imagina assim, que tudo que meu pai fazia, né, de compras, eu participava de tudo. Tava ali, Uhum. né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade já trabalhava com meu pai. E já descia, em vez de ficar lá em cima da TV, já descia, já ficava ali na linha de frente. Isso aí, É um orgulho que eu tenho muito grande do meu pai e da minha mãe, que são dois guerreiros que mostraram para mim, né, o que é o trabalho de arte fato, de vender. a arte de vender, a arte de lidar com pessoas, né? E meu pai até hoje tem comércio, né? Tá no ramo de pizzaria. E então eu cresci ali com meu pai, dos meus 12 até os meus 22, eu trabalhei com meu pai nesse comércio dele. Uhum. Então eu até falo pros meus amigos que hoje eu converso sobre isso, eu fiquei 10 anos da minha vida trabalhando todos os finais de semana. É o pico da demanda, né? É o pico da demanda. Então, Paulo, eu literalmente trabalhei muito ali na minha adolescência, né? Minha juventude. E isso me tornou um profissional imparável agora. Porque você imagina, agora eu trabalho de segunda a sábado, então tá uma delícia, né? Domingo de folga. E com certeza o quanto isso exercitou aí a sua comunicação, né? A habilidade em argumentação. Sim. Né? Vendo tudo isso de perto, vivendo dentro de família. E aí eu com meu pai ali estudei, né? Fiz administração de empresa, fiz faculdade. E aí quando eu tinha 22 anos, eu percebi que o meu pai, ele não ia evoluir. E eu ajudar ele a evoluir seria um desafio, porque eu sou o filho, né? Querer mudar a cabeça, tão jovem, querer mudar a cabeça de um pai. Exatamente. E aí eu me aventurei no mercado. Então, a única coisa que eu sabia fazer naquela época era comércio. Então eu montei um outro comércio, sozinho, cara e coragem. Montei um comércio, depois desse comércio montei uma outra pizzaria. E aí depois desse comércio que eu montei, achei que tudo ia ser fácil, né? Comecei a passar dificuldade.
Aí fui trabalhar de corretor de imóveis, porque eu precisava de dinheiro, né? Meus pais, infelizmente, se separaram quando eu era ainda jovem. Então, meu pai morava em uma casa, minha mãe morava em outra. Então, eu morava com a minha mãe nessa época. E aí, eu e minha mãe vivia do meu trabalho. Minha mãe ainda fazia uns bicos ali, minha mãe não tinha um trabalho fixo, né? Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhar de corretor de imóveis. Então, eu trabalhei de corretor de imóveis de dia e trabalhei na pizzaria que eu tinha à noite. E aí, fiquei trabalhando ali durante um período, né? Período curto, foi mais ou menos de uns 8 meses. E aí, eu vi realmente a dificuldade de empreender. E aí, comecei a ter dificuldade. Aí, eu tenho, né? Um amigo que, inclusive, ele é filho do meu sócio, me convidou para trabalhar na Corante, né? Que na época não era Corante, chamava Distribuidora Zago, que era uma distribuidora. E aí... não era varejo. Era varejo e atacado. Varejo e atacado, ok, Isso. entendi. E eles me conhecendo ali da região, que a gente vivia junto, me fez um convite para trabalhar. Ele viu a minha dificuldade ali, né? No meu trabalho, mostrava ser uma pessoa, aos olhos deles, esforçada, né? E me convidou. Falou, Fernando, você não quer trabalhar com a gente? E aí eu aceitei o convite. Mas o convite que eu aceitei foi no momento que eu estava precisando muito. Né? Aí entrei na Corante. Entrei na Corante em 2011. Estamos falando de 15 anos atrás, quase 16 anos atrás. Não é tão longe não, hein? Pois é. E aí ali eu comecei como auxiliar administrativo. Só que quando eu entrei na Corante, o meu olhar, ele veio do quê? De dono. De empreendedor. Empreendedor. Quer dizer, a dificuldade que você já teve quando tentou empreender com pouca experiência. Você já encontrou alguém com um pouco mais de experiência no negócio. Isso aí. Mas com muita fome de aprender. É isso aí. E muito, né? Uma visão de faz tudo, né? Faz tudo. Um olhar sistêmico muito importante. E aí, Paulo e Rafa, como é que foi o trabalho meu, né? A empresa estava precisando de uma gestão um pouco mais assertiva, né? A empresa, nesse momento, estava passando por uma dificuldade de gestão. E aí eu entrei ali com a cara e com a coragem. Então, eu até falo hoje pro meu time, tocava o telefone com um problema específico da empresa, eu levantava a mão e falava, eu posso resolver? Né? Tinha um problema, às vezes, no nosso estoque ou com alguma pessoa do setor, de algum setor, eu me colocava à disposição a estar resolvendo aquele problema. E então você imagina, porque hoje o colaborador pode ser que tenha 1 ano, 6 meses ou pouco tempo de casa, ele se propõe a fazer alguma coisa sem o seu gestor pedir, ele já está na frente. Ele já na frente, né? Então, e eu comecei a fazer esse trabalho. Então, eu comecei a criar corpo. Então, todas as atividades que a empresa tinha, eles sabiam que podia me dar para mim que eu resolvia. Acho que não é nem criar corpo, é criar casca, né? Porque normalmente todo mundo foge daquele problema. É isso aí. Né? E você começou a ganhar confiança. É isso aí. Os caras começaram, opa, peraí, dei aquilo pra ele desatou o nó, ele resolveu. Aí entendi. Aí você ia puxando esses temas, ia tratando, resolvendo. E aprendendo tudo, né? Aprendendo tudo. Então, uma história legal da Corante é que nós, nesse período, estávamos passando por uma reestruturação de processos ali, né? De cultura, de processo, de evolução. Então, eu participei desde o começo. Então, eu entrei na dificuldade, né? Com uma oportunidade, uma empresa consolidada no mercado, uma empresa que já tinha nome, já tinha história, né? Em que ela só precisava o quê? Colocar ela no trilho. Claro, com muita economia, com muita dedicação. Porque uma coisa que eu aprendi a gente hoje no varejo não controlamos o preço. Eu não vendo o produto pelo preço que eu quero. Eu vendo o produto pelo preço que tem que ser vendido, né? Então, se eu comprei um produto e eu quero vender ele por R$100, se o concorrente estiver vendendo por 80, eu não vou conseguir vender meu produto por 100. Então, hoje nós não controlamos o preço de venda, mas controlamos o custo. Para dentro. Para dentro eu controlo. Perfeito, então, eu controlo dentro da minha empresa a minha cultura, eu controlo os meus custos, eu controlo a disciplina. Então, são pontos que a gente veio trabalhando muito e foi o que fez a diferença do nosso negócio. E aí a Corante começou, né? De 2011 para 2015 teve um crescimento significativo. Aí em 2017 nós tivemos uma
uma participação muito boa da Souvenir no nosso negócio, que hoje é a nossa maior marca no nosso negócio hoje, nosso maior parceiro. Sou muito grato a Souvenir. Aproveitando aqui, Souvenir, sou fã de vocês. Tamo junto, né? Excelente. Então, a Souvenir participou desse processo de crescimento e aí crescemos, Paulo. Nos últimos 10 anos, nós crescemos praticamente 2 dígitos todos os anos, né? Com abertura de lojas novas, fazendo o que tem que ser feito no varejo, arrumando o processo, alinhando o time, mostrando para o time como é que tem que atender o cliente. O cliente hoje, ele já vem com a informação pronta. Então, como é que nós não podemos vacilar e não saber o que o cliente está pedindo, entende? Entender aquilo que ele está fazendo naquele momento para simplesmente não ir lá comprar tinta. É isso aí. E vem cá, quando você entrou, né, naquele momento, tinham quantas lojas ali, a Corante? Próximo do momento que você entrou e esse crescimento até hoje aí, né? Você falou acima de 2 dígitos, é um crescimento muito acima da média brasileira. Sim, sim. E, então, média expansão de quantas lojas ano? Houve um boom e depois estagnou? Como foi esse crescimento? Ou ainda segue esse crescimento ainda? Esse ano pretende abrir loja? Conta um pouco dessa jornada aí. Legal. Até dos 2011, quando eu entrei, já tinha 5 lojas a Corante. 5 lojas próprias, né? Uma empresa muito estruturada, lojas próprias. Isso, uma coisa que o Soldair, né, que é o fundador da empresa, que é meu sócio, ele armou muito ali, foi ele tá estabilizado, né? Com prédios próprios, lojas dele. Então, isso dá para segurança, né, Paulo? Solidez, para o crescimento, claro, nada alavancado. Isso aí, foi construído com ferro, não com areia, né? Boa. Então, quando eu entrei, tinha 5 lojas, né? Nos próximos 5 anos, até 2016, ali 17, nós não tínhamos nenhuma loja ainda montada, porque foi a parte de reestruturação ali da equipe. Olhar para dentro. Né? Olhar para dentro, ver o processo, como eu já falei para vocês. E de 2017 para frente, começamos a abrir lojas. Aí a média era de 2 a 3 lojas por ano. Nós abríamos, né? Ficou um ano sem abrir loja, por causa tivemos um problema da pandemia ali, um ano específico. Mas teve um ano específico que nós abrimos 4 lojas seguida, né? Só que assim, nós vemos, né, muitos concorrentes abrindo mais lojas no ano do que 3, 4 lojas. É assim, Paulo, nós não conseguimos, porque a gente entende que a gente gosta muito da qualidade da mão de obra, né? O processo tem que condizer com a abertura da loja. Então a gente fez isso com muito carinho para não prejudicar nenhum departamento, né, da empresa. Então, primeiro a gente abre e arruma. Treina, performa. Começou a performar bem? Exatamente. Ok. Aí, próximo passo. E a gente também tomou muito esse cuidado. Se a gente só vai abrir outra loja quando essa já estiver dando seus frutos. Né? Então, a gente veio crescendo. Abrimos 2 lojas no ano passado, né, 2025. Estamos abrindo uma loja esse ano, 2026. Vai abrir uma loja daqui no próximo mês. E esse ano ainda encaixa mais 2 lojas no nosso portfólio. Então, esse ano, a gente fecha o ano com mais 3 lojas. Totalizando? Né? Hoje, 16 lojas com essa que vai abrir. E aí, a meta é 18 lojas até o final do ano. E região oeste de São Paulo, é isso? Oeste de São Paulo. Só para as pessoas situarem, né? Nós estamos aqui, essa região oeste, nós até estamos aqui na região oeste, Barueri é essa região e é uma região muito próspera, principalmente por essa área aqui de Barueri, Santana e Parnaíba, Osasco, cresce muito condomínio, né? Muitos prédios se desenvolvendo, então acho que você também acertou, é uma região que ocorreu um boom nesses últimos anos muito grande, né? Isso deve ter favorecido. Nós estamos com 9 lojas em Osasco, nós temos lojas em Morumbi, Alphaville, Barueri, Cajamar e 2 em São Paulo. Legal. Fernando, o que você vê, o que você olha para abrir um novo ponto? E principalmente você falou uma coisa muito importante que é colaboradores, né? A gente vê que precisa criar uma cultura e você falou que trabalhou muito forte essa cultura. Sim. Então, acho que tem essa história do o que você olha primeiro para olhar um ponto novo, né? E como que você forma essa cultura para manter esse ponto novo, né? Porque o colaborador, eu acho que é fundamental no varejo ainda na ponta, que você veio dessa origem. Então talvez isso tenha te ajudado bastante.
Ô, Rafa, na nossa empresa, a gente aprendeu a se preocupar, o primeiro pilar da nossa empresa, se preocupar com pessoas, né? Então, assim, até estava hoje, antes de vir para cá numa loja nossa, e aí um colaborador quis indicar uma outra pessoa para trabalhar, a primeira pergunta que eu fiz para essa pessoa, aonde essa pessoa mora? No raio de atuação da nossa empresa, ela está próximo? Não, ela mora muito longe. Eu falei, dificilmente nós vamos contratar essa pessoa. Porque a gente sabe que essa pessoa morando longe, mesmo querendo trabalhar com a gente, tem vida curta. Tem vida curta. Tem vida curta. Certeza. Não tem como tem que ter qualidade a pessoa com 1h30, 2 horas de estrada... Vai chegar aqui com um sorriso... Com um sorriso no rosto, entendeu? Pode chegar nos 6 meses, 1 ano, mas a tendência disso não ficar bom é grande, entende? Então, a primeira coisa, pessoas... Né? Então, todas as aberturas de loja que a gente faz, a gente primeiro pensa no time se já está pronto. Legal. Se eu tenho um time pronto para aquela região, né? Eu treino esse time antes e deixo ele já no nosso varejo para ir aprendendo. E depois a gente vai para nossas métricas de abertura de loja. Então, uma métrica básica. Nós não montamos lojas a não ser em avenida. Rua normal, nós não temos lojas em rua normal. Então, todos os nossos endereços hoje é a avenida. Principal decisor. É a avenida, né? Onde tem um fluxo maior de pessoas, grande movimento, perto de banco, perto de supermercado. Né? Então, esses são os fatores que nós decisíveis. Outro ponto importante, estacionamento. Né? Hoje, como diz o Sodair, meu sócio, no parque, no money. É verdade. No parque, no business. Né? No business. E você sabe, Fernando, que a gente fala para todos os nossos promotores, todos os nossos times de vendas, não estacionem na vaga de cliente. Parem em qualquer lugar, mas não parem na vaga do cliente. Isso mostra uma preocupação nossa em preservar o atendimento. É isso aí. Estamos indo para ajudar a vender e não atrapalhar a venda. Não tome vaga de cliente. Por favor, não faça isso. Então, estacionamento, a loja ela tem que comportar uma metragem que nós já temos de padrão, né? Que hoje a gente entende que tem que ser no mínimo 100 metros, no máximo 300 metros. Mais que isso, atende, mas o custo é inviável. Sim. Não tem a real necessidade de tudo isso, né? O cliente hoje, ele tá comprando no digital. O cliente hoje, ele vem com a informação pronta. Ele quer ver, mas eu acho que quem mais vê são os profissionais, né? Então, tem que tomar todo esse cuidado, né, dessas métricas de abertura de loja. Então, a gente segue muito à risca isso. E hoje, graças a Deus, a gente sempre fomos assertivos. Todas as lojas performance muito bom, né? Os colaboradores muito felizes, né? Inclusive, eu sou apaixonado pelo meu time. Isso é muito legal. Meu time... Ver na festa de final de ano que a gente teve lá com vocês, foi muito legal. O meu time é muito especial. Quando a gente não tem uma pessoa no nosso time que ela não se torna tão especial como ela tem que ser, eu faço ela ser especial, né? Então, essa proximidade nossa que eu tenho com eles... isso me faz viver melhor, cara. Entende? Sem dúvida. Eu até brinco com alguns, né, que nós temos nossos problemas pessoais, né? E quando eu chego na empresa, eu procuro virar o personagem Fernando Quarante ali, né? Alto astral, feliz, procuro estar entendendo os problemas do time, do dia a dia, né? Faço chamadas de vídeo, faço vídeo para eles para falar de algum problema interno, soluções. Então, essa proximidade minha coisa é muito grande. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Até hoje mesmo, fui nessa loja que eu falei para vocês, cara, tirei uma foto lá deles, falei, faz um sorriso aí, e postei lá, meu time, entendeu? Então, é isso que eu tenho muito orgulho deles. Que legal. E você frequenta essas lojas? Com que frequência? Você tá próximo ali, né? Com 16 lojas, 17, já não dá para ser tão intenso assim. Perfeito. Como você espalha essa energia diariamente para todos eles? Paulo, na região que nós atuamos hoje no nosso negócio, é bem difícil visitar as lojas, né? Porque é muito trânsito, a agenda é curta, né? Nós temos muito compromisso fora estar na loja, né? Muitas reuniões, fornecedor, enfim, tudo que vocês já conhecem aí. O que eu faço? Eu falo até para os meus supervisores. Problemas nós temos em lojas pontuais. Tá. Graças a Deus. Né? De 16 ali tem 1, 2, né? Então a gente tem que estar mais próximo dessas que nós temos
esses problemas, né? Então eu procuro sim, no momento oportuno que eu tenho, não tenho uma rotina disso, porque eu acho que o nosso negócio não tem rotina, né? Eu programo o meu dia e eu não consigo fazer o que eu programei normalmente, né? Surgem os imprevistos, né? Que vão te puxando para ir puxando, né? Então, rotina eu não tenho, mas assim que possível que eu consigo ir, eu vou. Né? Eu tenho uma meta de pelo menos ir em 3 lojas a cada 15 dias, né? Pelo menos 1 ou 2 por semana. Tenho essa meta e tenho a cumprir elas, entende? Mas essa meta, às vezes, ela acaba dando uma escapada ali por causa do nosso dia a dia. E aí hoje o quê? Você já aproveitou que vinha pra cá, já no meio do caminho, passei já passou... já visitou. Pessoal, já visitei, já dei um oi lá pra eles. Deu aceno ali. Então eu procuro fazer isso. Nos meus compromissos eu passo na loja, eu converso com o time, né? Então acho que isso que é uma parte que eu consigo estar fazendo ainda. Mas tem o supervisor, tem o gerente que tá todo dia lá com eles. Então é o seu porta-voz ali. Que legal. Eu tenho você falou muito da visão de dono, que isso é muito legal. Mas quando você saiu da visão dos donos para ser um porta-voz da Corante, né? Ser o garoto propaganda da Corante, quais foram as dificuldades? Porque no começo eu acho que é bastante complicado, eu vejo isso. Sim. Mas como que você vê... Porque você está muito atuante nas redes sociais, você está muito atuante em toda essa comunicação. E eu acho que eu ainda queria aproveitar esse seu gancho aí, Rafa, e fazer uma pergunta ainda um pouco antes. Quando você deixou de ter a visão de dono e passou a entrar de fato na sociedade, como é que foi essa transição? Conta aí, porque isso eu sempre tive essa curiosidade de te perguntar. Legal. Foi o seu sócio, o dono do negócio, que falou, cara, esse cara é ponta firme, esse cara tá fazendo a diferença, eu vou trazer ele de fato para a sociedade, não só como a visão, e sim como assumir, sentar na cadeira de dono. Me conta um pouco dessa transição aí. Paulo, se puder, né? Claro. Bom, pode sim. Na verdade, assim, né? Eu nunca trabalhei na Corante pensando em ser dono. É uma coisa louca que eu vou falar para vocês, mas é muito realidade isso. Nunca trabalhei pensando em ser dono. Mas eu sempre trabalhei com o espírito de dono. Então, acho que a premissa do negócio, como que o dono quer que eu trabalhe? Né? Mesmo eu não aceitando o que o dono, né, o meu sócio na época, era meu chefe, continua sendo meu chefe ainda, né? Como que ele quer que eu trabalhe? Então, mesmo eu não aceitando, eu fazia aquilo. A cultura dele, a economia que ele queria que eu fizesse, a abordagem que ele queria que eu abordasse, eu fazia o que ele pedia. Claro que nesse meio tem a customização do Fernando, né? Que aí vem a junção de 2 profissionais, que a gente faz a diferença, né? 2 cabeças para pensar melhor que uma, né? Então, eu sempre trabalhei com esse entusiasmo. Então, assim, Paulo, eu sempre fui um cara muito motivador, minha automotivação. Ainda mais vindo de uma necessidade que eu tinha de precisar sobreviver, né? Minha mãe separada do meu pai, precisando que eu também ajudasse ela em casa, né? Então, eu sempre trabalhei muito motivado. Então, eu participei nesse meu trabalho em todos os departamentos. Então, eu comecei como auxiliar administrativo, depois eu comecei a ser auditor de loja, depois eu passei de auditor de loja, eu trabalhei no varejo, nas lojas, atendi balcão, fiz time de máquina, né? Passei no financeiro, trabalhei como TI. A empresa não tinha TI e precisava arrumar os computadores. Quem que arrumava? Eu. Aí, depois de um passo, nós contratamos uma empresa terceirizada de TI, de tecnologia. Ela me instruiu eu a fazer. Então, eu fui TI, fui marketing, né? Então, que aconteceu nessa minha jornada de trabalho? Eu passei por todas as áreas, eu sabia de tudo que acontecia. E aí, eu acredito que o meu sócio, ele começou a perceber que não dava mais para ficar sem mim. Não dava mais para ficar sem mim. E aí, a gente foi crescendo, né? E aí, por um momento, começamos a sentir a necessidade de fazer os vídeos na Corante. Aí, eu contratei um profissional para fazer vídeo. E esse profissional, ele começou a fazer vídeo pior do que eu fazia. E eu era ruim pra caramba. Tinha vergonha, gaguejava pra caramba, enfim. Até pra fazer um vídeo, eu fazia 80 vídeos pra sair um. Não sei se alguém já passou por isso aqui, mas eu já passei por isso. Muito.
Hoje eu faço na primeira, graças a Deus. Mas eu fiz 80 para sair 1. E aí, cara, é prática. Fui aprendendo. E aí, 2020, né, depois de toda essa construção, 2020, o meu sócio atual me deu uma pequena participação na empresa. Falou, Fernando, nós estamos num momento da Corante de muito crescimento, muito importante. A empresa quer te reconhecer pelo trabalho que você fez por nós. E aí eu quero que você seja meu sócio, né? E ali a gente começou uma sociedade. E aí, Paulo, você imagina, um cara que já é motivado, sendo CLT e vira sócio, meu irmão. Aí o negócio explodiu. Vamos explodir. Aí eu pus a cara no ar. Que legal. Aí sim você começou a entrar nessa que é a pergunta do Rafa aí, colocar mais assumir a cara de dono ali. Aí comecei com muita dificuldade, porque, olha, não é fácil você se expor na mídia social, você fazer vídeo, o medo de errar é muito grande, né? E aí, eu não tinha escolhas. Eu acho que quando a gente põe na nossa cabeça que nós não temos escolhas, que é onde vem a oportunidade. Eu não tenho opção. Eu quero, é isso e pronto. É igual tá aqui no podcast com vocês hoje. Nós não combinamos? Sim. Não tem escolha, eu tenho que estar lá e pronto. Vambora. Agora a gente... É um desafio, né? É um desafio. Mas estamos aqui. Eu falo não talvez ter escolha, mas você ter um propósito claro. Aí você toma a decisão certa. Que fala, puta, eu preciso vender, eu preciso fazer isso. Aí você tem um propósito. E é legal, Rafa, que assim, quando você trabalha e você vê o resultado, legal. Cara, é muito louco, cara. E aí, esse negócio de vídeo e rede social é o seguinte, quando você começa a inspirar outras pessoas, começa a ficar mais gostoso ainda. Eu tenho amigos, empresários, que falam pra mim, Fernando, te copiei naquela sua posição, trouxe pro meu negócio o que você fez lá, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. Os colaboradores, agora eu tô tá na moda da corrida, né? Ah, verdade. Agora, eu tô correndo também. Menos com dificuldade, tô ali, sempre fiz 5 km, agora já tô no 10, 12. Já tá legal. Então eu começo a perceber que nossos colaboradores internamente da empresa começam a se espelhar em você. Pô, o cara tá correndo, né? Sendo legal, por que não fazer também? Então você começa a ser exemplo para as pessoas. Então isso começa a ficar legal. Então, Rafa, respondendo a sua pergunta sobre pôr a cara no ar, comecei a ter resultado, cara. De clientes, né? De fabricantes. Então isso começou a me motivar. Então hoje eu tô um pouco tímido ainda, perto do que eu era um tempo atrás, mas estou querendo cada dia mais aprimorar isso aí, destravar isso aí. Legal, boa, excelente. É isso aí, é o que a gente também tem falado aqui e a gente se espelha muito em outros aí que a gente vê na internet e aquela história que, né, as pessoas gostam de ver o rosto de alguém, né? Sim. Uma empresa que tem rosto se identifica. Sim. Gente é com gente. É isso aí, né? É isso aí. Bom, as grandes empresas hoje, né, a gente acompanha aí, o próprio Jolacimed, né, o Lúcio Davan, são empresas que as pessoas estão usando como referência hoje. Sim. Meu próprio marketing falou, Fernando, você precisa ser um pouco mais audacioso nessa parte de comunicação, você precisa mostrar mais sua rotina, você precisa mais tá se mostrando. É um desafio, Paulo. Nossa, eu vejo tremendo. Eu falo, se eu for ficar filmando minha rotina, é o que você falou. É resolver problema o dia inteiro. Eu vou ficar mostrando problema pros outros o dia inteiro. É isso aí. É o desafio do crescimento, é o desafio da expansão, é o desafio da contratação. Cada hora é um desafio. Eu falo, vou ficar mostrando problema. Eu acho que temos que aprender como mostrar desse problema, mostrar também a solução. Como a gente busca a solução de um problema. Mas eu aprendi uma coisa. Na verdade, isso é de mim e eu venho aprendendo isso ao longo dos anos. Todos nós temos problemas, todos. Todas as empresas, todos os negócios, enfim. Mas a partir do momento que você não expõe ele, aí mora o segredo. Então, numa conversa com o fornecedor, com o cliente, cara, não expõe os seus problemas. Não expõe. Você pode expor seus problemas para um amigo, para um cara de mercado, uma conversa informal ali. Que vai se você expõe um problema, para alguém te dar alguma opinião ou te ajudar na solução. É isso aí. Né? Não simplesmente para descarregar. Reclamar, cara, não faça isso. Não faça certeza. Isso. Eu acho que o varejo, tá voltando um pouco na parte das lojas, a loja, cara, o cliente ele quer ver a sua melhor impressão ali. Então, a organização,
você falar positivamente as coisas, né? Eu acho que isso atrai coisas boas. Então a gente tem que pensar muito, muito, muito nisso, cara. Mas eu acho que o nosso desafio, e também, né, vamos convir aqui, que é o problema que nos move. Sim. Porque se não tivesse problema, a gente não cresce. Se tiver problema, a gente... Esse problema é a dívida, né? Mas também isso empurra a gente para frente. Não é? Então, quando a gente tem problema, que é problema de crescimento, cara, é motivador. Sim. É motivador. E cada problema desse, cada barreira dessa superada, olha a sua história aí você era o solucionador de problema, onde você chegou. Então temos que entender que, de fato, os problemas estão aí para serem resolvidos, para serem corrigidos e como aprender no erro. Né? Isso que a gente sempre fala lá. Erramos, não podemos errar de novo. Perfeito. Erro novo. Aceito erro novo. Erro velho já não tem graça. É processo que não está bem acertado. E aí o Rafa é meu grande acertador de processo e problema. Foi uma coisa que assim, eu fui mentorado pelo meu sócio, o Dair Zago, fundador da Corante. Hoje eu muito orgulho, meu sócio. Eu tenho muito orgulho de estar do lado dele. Tudo que eu sei hoje de bom, eu aprendi com ele, né? Ele foi um complemento fundamental para o profissional, para a Corante. E uma coisa que você falou disso aí agora, eu lembrei, uma coisa que o Dair me falava muito, que eu tinha que errar. Então, ele deixava eu fazer, ele não vinha com a resposta para mim. Ele tinha a resposta, mas ele não me dava a resposta. Ele me dava a direção. Então, ó, vai lá e vê o que acontece. Aí eu errava. Só que também era uma única vez, porque eu aprendia. Porque quando você vai com a resposta da solução, você não aprende. Você não vai aprender, né? Então, tenho uma gratidão muito enorme, né, pelo Odair. Ainda continua sendo meu braço, meu conselheiro, né? Claro que a experiência é tudo na vida. É tudo. Né? A gente brinca lá muito na Salvabras também que até um grande momento da empresa a gente vai conseguindo trazer e fazer com que as pessoas também cresçam junto com você. Mas às vezes, e aí também uma pergunta que eu te faço, e o Rafa está aqui um grande exemplo, eu falei, chega um ponto que eu preciso agora trazer gente de fora com um novo olhar. Falar, eu sei tocar essa empresa até aqui, porque foi onde eu consegui chegar. Agora, de repente, você dá um passo um pouco maior, cara, eu preciso trazer alguém que já tenha vivido uma experiência muito acima daquela que eu vivi. E às vezes esse conhecimento vem de fora, tem que buscar de fora. Né? Então, a vinda do Rafa nos trouxe muito conhecimento, como a gente corrigir algumas dificuldades. De novo, é o problema de quem cresce, né? E às vezes falta pessoa. Sim. Então, quando a gente consegue fazer com que as pessoas cresçam e evoluam com a gente, é maravilhoso. Mas quando às vezes a gente não consegue, a gente às vezes tem que trazer alguém de fora, e aí essa busca por né, alguém que, venha nos ensinar. Sim. Então, acho que é também um momento que a gente vive muito legal lá na Salvabras, o Rafa trazendo a sua grande experiência de varejo aí, que eu brinco que eu ainda tenho uma mentalidade de indústria, ainda estou aprendendo, e o Rafa, com essas conversas com você e com muitos outros, eu estou cada vez mais, acho que estou virando um expert em varejo, mas ainda tem muito a ouvir. Legal. Por aí. E a gente, Paulo, uma coisa que você tem muito, né, que muitas pessoas falam, os bastidores de você, só falam bem, e que o empresário precisa, né, acho que é o principal do empresário, humildade. Reconhecer que não sabe. É isso aí. Né? Estamos passando agora lá para uma nova reestruturação na Corante, né? Uma nova organização para crescer mais, que essa é a minha meta na Corante, é crescer cada vez mais. Não tem meta de crescimento, porque eu acho que no país que nós vivemos é desafiador você pôr uma meta, né? Mas tem que ser intensivo o seu trabalho, né? Tem que ter meta ali, meta anual. O bumbo tem que ser batido ali constantemente. É isso aí. Então, uma coisa que tem que ter humildade. Estamos passando para essa restauração que eu falei. Cara, eu estudei finança, né? Eu tenho 3 faculdades. Só que eu vou chamar um cara de finanças para me ajudar. Um especialista. Especialista, perfeito. Né? Assim como é com nossos amigos pintores, né? Quem quer pintar,
chama o profissional de pintura, né? Esses caras que são os profissionais. Então, o dono de casa sabe pintar? Pode até saber, mas a especialidade que vai ficar acabamento é com o pintor. É com o pintor. Falando em pintor... O dono de casa, ele troca tinta, ele troca a cor. O máximo que ele consegue fazer é trocar uma cor, mas vai resolver uma patologia de uma infiltração. Exatamente. De um... Aí se manchar o chão, não vai saber tirar ali o manchamento do chão. Né? O pintor já sabe. Tem que proteger. Falando em proteção, como que você conheceu a Salvabras e como que você vê essa categoria nas suas redes de loja? A categoria de proteção, né, para pintura, né? De obra, que eu vejo muito, é uma categoria que cresceu muito. Ela hoje é um aliado do pintor profissional. Mas como que você vê como lojista essa categoria dentro da sua loja hoje? Rafa, eu acho que as indústrias, o desafio maior delas hoje, todas as indústrias, é inovar, né? É acompanhar a evolução que vem acontecendo no nosso mercado hoje, né? A tinta mais emborrachada, a tinta que dura mais, a tinta que respinga menos, né? Então, sobre tinta, tem essas evoluções. Falando de proteção, lá atrás, como é que era? Era proteger com plástico... Jornal. Uma plástico de mercado, tô falando, às vezes. Gratuito, de graça. Gratuito de graça, né? Só que assim, não tem como hoje você fazer um investimento em uma casa, né, que hoje não tem nada mais barato, né, e você não pensar nos detalhes, né? Então, assim, a gente trabalhou muitos anos com papelão tradicional, né, corante. E o que a gente vê da Salvabras no nosso mercado? O gourmet do papelão, né? Vocês estão gourmetizando a parte da proteção, né? Pô, onde se viu você criar um produto que você tem ali, o salva-móveis, né? Salva-móveis, pintura, filme pintura, né? Para você colocar ali certinho no móvel, para você fazer o seu móvel ali, que hoje um armário... o preço que é um armário hoje... O armário custa um carro hoje em dia. Então, né? E aí ele ser translúcido para você ver se está preservado, se não tomou alguma batida. Né? Então acho que e o cliente, ele não quer ver só o produto hoje. Ele quer saber a história do produto. É isso. Né? Ele quer saber a empresa que está fornecendo o produto. Sua empresa está bem posicionada? Isso. A sua empresa está com uma cultura séria? Tanto o cliente, como também nós como cliente, como revendedores. Né? Perfeito, né? Claro. Vocês estão mandando um promotor na nossa empresa para fazer para nós ali um curso para o pessoal? Então eu acho que vai além de só vender o papelão. Você né? sabe que quando nós começamos, Fernando, isso você falou muito importante, porque a gente olhava assim e falava, bom, quem que resolve o problema do mercado? É o papelão e a lona plástica. Aí a gente pergunta assim, mas o papelão e a lona plástica tem promotor? Não. Porque isso é produto de uso geral, não é um produto específico da pintura ou do Maticom. Esse produto vem de tudo que é loja de embalagem, loja né? Então a gente falava, pô, mas espera aí, o nosso produto tem um valor e esse produto precisa ser argumentado. Perfeito. Né? Então aí quando a gente... E me pergunto hoje qual é o maior concorrente da Salvabras? É a lona e papelão. Porque imagina que você vende lona e papelão, mais do que você deve vender dos nossos produtos Salvabras, mas ok, e aos poucos a gente está educando, aí sim, como você falou, a indústria, a responsabilidade, e de novo, a gente tem que assumir a responsabilidade e não achar que é o lojista que tem que botar para fora. Aprendi ao longo dos anos. No início eu achava que não. Eu falava, você vai mandar promotor? Eu falei, cara, mas por que promotor? Você já vendi para você que tem que vender o produto na ponta. A cabeça, a mentalidade da trás quando a gente não era varejista. Paulo, que além disso, porque assim, os clientes hoje querem respaldo da indústria. E também do varejo. Óbvio. Né? Então hoje a Corante, ela está estruturada hoje, tem um saque, tem um pós-venda, tem nossos vendedores que estão muito bem treinados, preparados para estar com o cliente aí no dia a dia, com nossos pintores. Então, porque eu falo para os meus vendedores, a tinta que nós vendemos, ela é igual em qualquer lugar e ela tem o mesmo preço em qualquer lugar. O que vai diferenciar entre o meu concorrente é o nosso posicionamento, a gente estar próximo do cliente, é o relacionamento com o cliente, é isso que vai funcionar. E assim, Paulo, eu também enxergo, cara, que tem para todo mundo no mercado. Tem mercado para mim,
tem mercado pro meu concorrente, tem mercado... eu não dou conta do que eu vendo hoje. Perfeito. E tanto que a gente vende, graças a Deus, né? Então, e aí a Salvabras também, falando um pouco mais sobre a Salvabras, ela ajuda o pintor a se profissionalizar. Isso. E quando o pintor ele chega para um cliente e ele fala, olha, na primeiro dia dele de obra, ele já empapela a casa do cliente, já forra, já tem aquela proteção, o cliente fala assim, escolheu o pintor certo. Exato. Mas o pintor se deu bem por causa da Salvabras. Por causa da minha equipe que instruiu ele. Perfeito. Né? Então, acho que é sobre isso. Esse é, de fato, o grande desafio nosso que a gente enxerga, é capacitar o seu time, é capacitar o profissional para que todos ganhem. E no final, esse pintor que ganhou um joinha da dona de casa ali, que normalmente é a mulher que vai no cuidado, no detalhe, cara, ela vai ser a maior propagandista daquele profissional. Sim. O cara lá, foi lá na Corante, comprou os produtos, comprou proteção. Cara, eu não tive problema nenhum na minha obra. Eu acho que bem, é o resultado final. Eu acho que é esse sempre o olhar que a gente tem que ter. Qual é o resultado final? Foi atingido? O pintor comprou as tintas melhores que tinha, fez as diluições, né? Eu acho que é todo esse trabalho aí que as indústrias de tinta fazem de educar o profissional, como nós também estamos fazendo, para que o resultado final seja prazeroso. Para quê? Para que ele pinte mais vezes. Sim. Não espere 10 anos para repintar uma casa. Sim. Que ele pinte em 3 anos. Sim. É história de preço e valor, né, Fernando? Então, cara, e olha que bagulho louco, né? O nosso negócio, né, tinta, acessórios, ele chega a representar nenhum por cento de uma obra, cara. É isso aí. Nenhum por cento de uma obra. Então, se o consumidor fizer a conta de porcentagem, não de valor, ele muda o mindset dele. Né? Porque uma coisa é você gastar R$500. Uma coisa é você gastar 1% da obra. Mudou o negócio. Sabe, eu acho que tem que mudar na mentalidade dos nossos pintores. O pintor, ele, além de ser pintor, que eles fazem muito bem isso, né? Eles têm que ser vendedor. Então, vamos lá. Você imagina que o pintor vai na sua casa... E ele pintou sua casa, você adorou a pintura dele, e ele fica com o seu telefone e daqui 6 meses ele te liga. Rafael, tudo bem? Pintei aí em janeiro sua casa, nós estamos em julho. Cara, era bom dar uma mãozinha aí. Cara, você fala assim, vem. Vem. Mais ainda, acabamos de sair de uma revestir. Quantos tons novos lançaram, os lançamentos, cada cor uma mais bonita que a outra. Ô, Rafael, nós pintamos sua casa ali há 6 meses atrás, 1 ano, o cara lançou agora uma paleta nova de cor, aquele seu bebê que ia nascer, como é que tá? Vamos, sabe, tanta coisa aqui que você pode ofertar, por que ele não... Porque eu não quero problema. Eu não vou ficar mexendo nisso porque eu não quero dificuldade agora, pô. A experiência foi boa. O Rafael gostou daquele pintor. Ele trouxe 3, 4 tons aí que acabou de lançar lá na House Decor. Opa, deixa eu ver. Ele cuidou do meio ambiente, protegeu, porque é aquilo que a gente fala. Putz, reformar com gente em casa é muito complicado. Sim. Então eu acho que quanto mais a gente facilitar o processo de pintura, que é isso que talvez o Salvabras traz, que é essa experiência na hora de pintar, ela pinta mais. Sim. Imagina, você dobrar o tamanho do mercado sem ter que dobrar o número de lojas, sem ter que dobrar o número de vendedor, simplesmente aumentando a recorrência da pintura. Né? Vou fazer uma chamada aqui. Meus amigos pintores, tem muita oportunidade para vocês, mas muita. Sejam vendedores, sejam aquele pintor que se preocupa com o cliente. Então, pintou a casa do cliente, liga para ele daqui 3 meses. E aí, Paulo, tá tudo bem com a sua pintura? Faz o pós-venda, né? Se precisar de mim, tô aqui. Eu e a minha equipe. Então, eu acho que o pintor que faz isso, ele vai se diferenciar. E assim, eles já estão cheios de serviços, esses pintores, né? Eu só conheço, não tem agenda. Então, você imagina se ele monta uma equipe forte e trabalha esse pós-venda e essa repintura do cliente, o quanto que eles podem ganhar mais. Fernando, né? então vou junto com a Corante Tintas, hein? Vamos isso junto. Aí. E olha que interessante. Há 1 ano e meio atrás, eu instalei placa solar na minha casa. Deu 1 ano
liga a empresa que instalou, Paulo, tudo bem? Tudo certo aí? Tudo certo tal? Olha, nós estamos oferecendo aqui um serviço de limpeza das placas solar, porque a partir passado tanto tempo acumula sujeira e ela perde eficiência energética. Então, nós estamos ligando para fazer uma proposta aqui para você fazer a limpeza. Eu falei, quanto custa? R$1.200. R$1.200 para limpar 10 placas solares. Eu falei, caramba, 1.200 para o cara vir com uma escada subir ali. Cara, o pintor podia... O pintor que já tem toda essa habilidade, já sabe, podia oferecer um serviço desse. Eu pensei, a hora que eu vou pintar minha casa aqui, vou oferecer para o pintor. Sim. Quanto que você me cobraria para subir ali e fazer uma limpeza? Então, às vezes, até tem oportunidades que vão um pouquinho paralelo somente ao ambiente de pintura, mas com a dificuldade, às vezes, você trazer um profissional de fora para ir na sua casa para prestar um serviço. Eu estou com um problema no vazamento de uma calha, preciso que o cara suba lá no teto para aplicar um PU. Cara, um pintor pode fazer isso muito bem. Das lojas de tinta vende esses adesivos. Então, porque eu chamo o cara de calha, ele não vai lá só para aplicar uma cola. Ele quer lá para fazer um serviço de 10, 15 mil reais. Ele não quer ir lá só para aplicar uma cola. Então, só vedar. Então, olha essa oportunidade também que vocês têm, já estando dentro da casa do cliente, conquistada a confiança. Cara, o que mais que eu posso te ajudar? Quais são os outros problemas que você tem na sua casa que eu posso te ajudar a resolver? Perfeito. Não é fantástico também essas possibilidades? Sim. Eu fico pensando sempre nisso. Quando alguém vem me cobrar alguma coisa extra, eu falei, um pintor poderia fazer isso. No momento que eu tô para pintar minha casa e nós vamos fazer essa parceria aí. Faz essa experiência aí. Vou fazer essa experiência. Ô Fernando, mas falando em pintor, a gente vê uma evolução muito grande desse profissional dentro do setor de tintas comparado aos outros segmentos de tintas. Verdade. Nós estávamos na Revestir e a gente conheceu, pelo menos eu não conhecia, já o pessoal de revestimento. Então estão trabalhando muito, eu sou cunheiro. Os assentadores de piso, Dos assentadores de piso, então estão trabalhando uma parte muito legal, já estão se unindo, tem 7.000 membros, né, legal, de maneira geral, e muito parecido com os movimentos que os pintores estão fazendo. Verdade. Como que você vê, você que está na ponta ao longo do tempo, essa evolução dos pintores ao longo desses últimos 10 anos ali? Os pintores são muito próximos da nossa empresa, né? Nós somos muito felizes com os nossos pintores clientes, o trabalho que a gente consegue proporcionar para eles, né? Nós temos uma data comemorativa com eles todo ano de festa, né? Nós temos uma proximidade de treinamento com eles 2 vezes por ano. Nós temos uma lista que a gente tá ali falando com eles, né? Diariamente. Então a gente é próximo. Claro que são tantas oportunidades, tantos pintores que alguma coisa a gente acaba ali se dispersando, né? Mas os pintores, o que está acontecendo? Né? A nova geração, ela não quer ser mais pintor, né? Eu percebo isso. Então, nós estamos com a geração ainda um pouco antiga, os pintores. Mas assim, antigamente o pintor, ele só curtia pintar com linha standard. Tô falando de 5 anos atrás, 7 anos atrás. A melhor tinta para eles é linha standard. E as indústrias, elas vieram inovando nas tintas premium, nas tintas super premium, aonde dá uma mão só já pinta. E aí existiu uma resistência naquela época com os pintores, né? Porque para eles a tinta mais grossa era a melhor, né? E hoje mudou. Mas eu sinto que eles estão com a cabeça mais aberta, né? Eu acho que o apelo das indústrias em dar treinamento e a proximidade que tem com esses pintores evoluiu muito, né? Nós temos aí vários pintores aí que famosos, né? Até o Johan Luiz, nosso amigo, né? Que traz esse pintor de alto padrão. Esse olhar diferente. Perfeito. Né? Que eu acho que os pintores talvez não precisava fazer igual o Johan Luiz faz, mas eles poderiam pegar alguns gatilhos do Johan Luiz e pôr em prática, né? A parte de uniforme, maquinário, né? Como falar com o cliente, como se portar com o cliente, né? Voltar a falar que eu falei agora aqui do pós-venda do cliente, né? Então eu acho que isso que falta nos nossos pintores, né? Que eles vêm evoluindo bastante, né? E assim, nós até há 10 anos atrás a gente tinha que fazer a festa para pintor de 40 pintores. Hoje fazemos para 500, 600 pintores nessas festas, né? Acabamos chamamos um pouquinho mais, chamamos 800 pintores, que é uma lista grande, mas ali eles vão em 500 pintores para nossa festa. Então assim, respondendo a sua pergunta, Rafa, a evolução deles está acontecendo, né?
tá acontecendo, mas de uma forma um pouco lenta, no meu ponto de vista. Para alguns, e tem aqueles precoces que estão... Talvez, então, avançado. essa morosidade um pouco pelo fato do que você comentou de serem ainda pintores mais antigos. E eles têm uma dificuldade um pouco maior Tecnologia. em se adaptar a essas novas tecnologias ou, de fato, estarem mais abertos a essas mudanças. Sim. Os jovens, a gente sabe, estão abertos à mudança, mas muitos jovens não querem, às vezes, pegar nesse trabalho aí, que não vou dizer que é duro, mas é um trabalho muito legal, muito bacana. Muito legal, mas muito legal. Hoje, de repente, o cara prefere dirigir um carro de Uber que não vai ficar embaixo do sol e tá tudo ok. Eu acho que cada um tem a livre escolha. É isso aí. Mas hoje também a gente percebe que esse nível de pintor, Fernando, e aí eu vejo um pouco até quando alguém vai pintar lá no condomínio, pede indicação de outro, já estão no nível de pintor mais alto e às vezes eu vejo, nossa, mas o pintor me cobrou uma fortuna, me cobrou caro. Cara, cobrou caro não, ele está cobrando justo. O que é, antigamente, que eu acho que a gente pagava muito barato por um pintor que era um cara aprendiz de pintor, que estava precisando de algum trabalho e resolveu se entrar na pintura ali como Mas hoje em dia não. Eu acho que hoje em dia, né, eu escuto muito, pô, os pintores estão caros. Eu acho, cara, o pintor não está caro. O pintor hoje é esse novo padrão. E é um padrão de qualidade, um padrão de exigência, porque as pessoas também exigem. Né? Cada vez as pessoas estão muito mais exigindo. Então, gente, é tudo isso. Tudo tá caro. O piso tá caro, a tinta tá cara, os metais. De novo, né? Que para revestir, vem uma torneira ali de 15, 20 mil reais, uma torneira. E aí? Vai deixar riscar? Vai deixar manchar? Quer dizer, olha a preocupação que esse pintor tem que ter. Então, o padrão dele tem que ser outro. O piso, um piso de 2 metros, 3 metros de comprimento. Como é que você vai deixar um piso desse exposto? Qualquer pintor você vai colocar na sua casa para tá colocando em risco um piso desse? Então, eu acho que tudo é preço. O que você quer? É preço, Paulo. Mas assim, eu conheço pintores que cobram 3 vezes mais do normal e não tem agenda. É isso. Mas esse pintor, ele se preocupa com a proteção, né? Ele se preocupa com o posicionamento dele. A casa que ele atende tem joias, então ele procura embalar ali para o cliente de uma forma, né, muito... Móveis caríssimos, caríssimo. Né? Então, é isso. Eu acho que cuidado, não tem caro e barato. Tem assim, é caro, mas atende? Qual a referência que você tem? Que você está ali, pô, cheguei numa casa mais humilde. Sim. Cara, você tem que saber entender que, pô, tem limite. É isso aí. Aquele orçamento para aquele cara. Chegou numa casa, como você falou aí, milionária, o limite dele é outro, o padrão é outro e a exigência vai ser outra. Com certeza. Então, com certeza. é isso aí. Tudo que caiba no bolso, né, e que seja justo para as duas partes, eu acho que o negócio está bem feito. Sim. Né? Mas para fechar o assunto pintor, esses profissionais, eles me encantam, mais uma vez, pela humildade que eles têm. Verdade. Eu pelo menos não tenho cliente, pintores que seja desumilde, que seja arrogante. Não. Não tem, cara. Então, acho que eles já dão largada como bem vistos, né? Como nós somos apaixonados por eles, né, no nosso negócio, porque sem eles, o que seria da indústria de tinta? Nada. Com certeza. Né? Pela humildade que eles têm, né? Eles sabem ouvir, eles são aqueles caras que não retruca o que você ensina para ele. Então, isso eu chamo muito legal, cara. Então, são profissionais que a gente valoriza muito na Corante Tintas e a ideia é que sempre continuamos assim. E reconhecer porque o nosso crescimento passa por eles. É isso aí. Né? O nosso crescimento passa. É isso aí. Passa por todo esse relacionamento que a indústria e que vocês, varejistas, têm com eles, são imprescindíveis e por isso que nós vimos uma linda festa quando nós tivemos lá na festa da Corante, foi sensacional. Legal. Depois põe uma foto aí da festa. Da festa? Depois a gente ver. pede, a gente manda pra gente a foto aí, manda pra gente que a gente põe a foto lá. Legal. Muito bacana mesmo a festa. E passa muito pela educação, né? A gente educar e a gente programar. Dentro disso, o Paulo sempre teve desejo e a vontade de que a educação fosse um dos pilares, tanto que é um dos valores, seja educador da Salvabras, né? É um dos valores da empresa. E dentro desses valores nasceu o projeto Salva Educa. Então, o projeto Salva Educa, ela é uma plataforma, ela é uma maneira que a gente leva não só
ao conhecimento de produto, mas o conhecimento de gestão, conhecimento de marketing, conhecimento de tudo que a gente pode levar nessa jornada do pintor de forma mais rápida. E aí, na feira, nós já vamos lançar essa plataforma do Salva Educa na versão IA. Que legal, né? E o IA, Fernando, no WhatsApp. Nós já testamos agora na Nexpo Revestir uma versão demo dele, foi bacana. Legal. E aí agora na Feicom, pintores, passa aí no nosso stand, dê um salve e conheça o nosso Salvador. Isso, vai conhecer. Lá ele vai interagir com vocês ali, vai ser muito legal. E é isso, Fernando, a gente entende que para a continuidade do nosso crescimento é educar o profissional, para que cada vez ele melhor, a gente cresce junto. Ele pinta mais, você vende tinta, nós vendemos proteção e o cliente sai satisfeito. Vai aqui um apelo até para os pintores da IA. Qual que é o pintor que está usando hoje a IA? Exato. Né? Uma mensagem. E é gratuito, hein? Gratuito. Toda IA tem sua versão gratuita para vocês começarem a entender. Às vezes você quer fazer um orçamento para o cliente e quer escrever para ele todas as patologias ali da obra dele, quer escrever para ele os seus diferenciais. Você escreve, coloca na IA e espera ela te responder uma forma mais organizada, mais corretiva. O pensamento. E aí você manda para o cliente. Olha a diferença desse profissional com o que não usa IA. Já mudou. De grátis. 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 É isso aí. Então, isso é você usar a tecnologia a favor, né, do seu crescimento. Né? É a mesma coisa. Você vai pegar um pintor que fez curso, mostrou diploma, tem vídeo que ele fez a obra, versus pintor que não tem nem Instagram. Quem você vai contratar para sua casa? O cara que você está vendo exemplos. É isso aí. O que é rede social hoje? Nós temos sentindo a necessidade de mostrar o que a gente faz. Porque é quando você vê, você quer comprar com aquele cara. Porque ele já viveu uma experiência que vai te ajudar. Agora, o que não mostra, você fala, quem será que é esse cara aí? Será que... Há 10 anos atrás a gente pediu, me dá um contato de referência. Hoje ninguém mais pede contato de referência. Hoje me dá seu Instagram que eu quero ver o que você andou fazendo por aí. É isso aí. É simples assim. É né? isso aí, então, é isso aí. a referência hoje é digital. Tá ali para todos verem. Então, mas parabéns, Rafa. Usem. Usem. Parabéns, né, pela... Obrigado, esse Fernando. cuidado que vocês têm de evoluir, né, com IA, preocupando com a jornada de experiência do pintor, Sim. né, para que ele possa também mostrar para o cliente essa jornada e o cliente falar, tô no lugar certo. É isso. É Tô isso com que a a gente Salvabras, tenta. tô com Uma o empresa Pintor jovem, uma empresa que está chegando agora. Vamos lá. A Salvabras tem 12 anos. Legal. Né? Tão recente aí. Sim. E já assumimos um protagonismo. Então, acho que isso nos move a querer sempre sentar na cadeira do pintor, sentar na cadeira e falar, qual a dificuldade? Como é que esse cara sofre? Por isso que na linha de frente lá do nosso stand, tô eu, né? O Rafa agora também me ajudando lá muito, que o Rafa já tem esse relacionamento muito forte com o pintor, Legal. mas trazendo o pintor para dentro do stand, por quê? Porque ali saem boas conversas, Fernando, e essas conversas nos inspiram e orientam para novos produtos, além do relacionamento, para novos produtos. Perfeito. Ele traz as dores que eles têm no dia a dia e, cara, a gente vai trazendo dessas dores, desses problemas que eles têm, oportunidade. Sim. Sempre o problema traz uma oportunidade de melhoria. Então, Ô, Paulo, traga um problema que de problema a gente tenta... Legal. Fala em Salvabras, laranja é ousado, hein, cara? Por que laranja? Esse laranjão, a história é interessante, Fernando. Quando nós começamos o catálogo, a gente queria fazer... Sabe aquela faixa de proteção, aquela faixa zebrada? Sim. Preta, amarela. Uhum. Cuidado, atenção. Toda a nossa comunicação era com esse viés. Cuidado. Sim. Atenção, vai pintar, cuidado. Então, aquela faixa zebrada era todo o norte, todos os catálogos, toda a comunicação nossa trazia aquilo. E é um amarelo mais opaco. Laranjinha ali. Um amarelo bem amarelo, não muito vivo, sabe? E aí, um belo dia, a gráfica foi soltar os catálogos lá e os caras erraram. Em vez do amarelo, saiu um amarelo mais vivo, quase alaranjado. Aí eu olhei aquilo assim, pô, chamou atenção, ficou bonito. Falei, dá mais um tom de laranja nesse amarelo aí, vamos ver como é que fica. E aí, aos poucos, a gente foi tirando um pouco esse zebrado, o laranja virou o predominante de um erro.
nada pretensioso, de forma despretensiosa. Hoje a gente assumiu o Laranja como nossa marca. E aí, você ama tanto a Souvenir, o nosso Laranja ali, ó, alinhado com eles também, tem uma boa relação. Legal, então a gente caminha junto. Não, e o Laranja chama atenção por onde passa. Naquela Expo Revestir, todo mundo de terno, alinhado, aqueles caras vendendo um piso milionário lá, e a gente era os únicos laranjão, ponto laranja no meio da Expo Revestir, éramos nós. E na Paycon, vocês verem um ponto legal, laranja lá, cara. Bate nas minhas costas, me chama que eu quero tirar uma foto, quero te dar um abraço, porque é isso aqui nos move, isso que a gente gosta legal, de ver, esse relacionamento aí, a gente, né, é muito grato por todo esse movimento que os pintores criaram e vão em peso nessa feira, hein? Que vão legal. Em peso. Não, é uma das maiores feiras, né, que move os profissionais. Já estamos dia a dia. Ontem o Rafa já estava lá. Todo dia a gente fala agora de Faycon. Que legal, o que a gente pode organizar e fazer melhor. Então, estejam também convidados a visitar a Faycon, a passar no nosso stand. Considerações finais aí, Fernando? Algum recado? Cara... Pode falar o que quiser aqui, chamar, visitar. Boa. Promoção lá na Corante, o que tem. Na verdade, agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Imagina. Aproveitar aqui a oportunidade para falar do meu time, mais uma vez. Sou fã de vocês, todos os nossos colaboradores aí. Sem vocês, o que seria da Corante Tintas, né? Dar um abraço pro meu sócio, quero conhecê-lo, hein? O Daí Zago. Quero conhecer o Daí. Se não fosse ele, se não fosse Deus, em primeiro lugar, depois ele, talvez eu não estaria aqui com vocês com essa oportunidade, né? De falar da Corante, falar da minha história, né? E também agradecer aqui todos os nossos fornecedores, né? Souvenir, Salva Braz, Tigre, Atlas, todos as lojas de tinta aí que trabalham com a gente. Gratidão aí por vocês acreditarem em mim, na Corante, acreditarem no nosso crescimento, nos apoiarem também, porque todos vocês nos apoiam, né, Paulo? Salva Braz apoia, Souvenir apoiam, todos apoiando. Então, é assim, até a gente brinca, né, que nós somos sócios, cara. Com certeza. Nós somos sócios, né? Eu vendo o seu produto no meu negócio, e aí? Como que nós vamos... Esse produto tem que dar rentabilidade. Tem que... Para nós dois, né? O pintor tem que ficar feliz, o cliente tem que ficar feliz. Então, acho que quando a gente tem esse espírito... Colaborativo ali de todos... As coisas fluem, né? Então, é uma coisa que eu falo muito para os meus principais fornecedores. Então, é isso. Então, muito feliz por contar a minha história aqui. Parabéns. Né? Espero ter atingido aí as suas expectativas de vocês. Essa história né? Meu segundo podcast, o primeiro foi 20 minutos ali que eu fiz com uma amiga minha, Solange, que fala de vinho ali, eu participei com ela. Então, assim, fiquei um pouco tímido aqui, né? Queria ter posto mais palavras no meu dia a dia, mas numa próxima oportunidade a gente vai estar falando mais aí. Vamos. Quiser. Parabéns pela sua história. Obrigado, cara. Pela legal. Trajetória. Eu acho que com certeza, né? Deus por lhe dar essa disposição, mas você pela sua garra e dedicação de ter criado o seu diferencial na sua carreira. Sim. Então a gente fala muito, que cadeira você quer sentar, né? Que cadeira você quer sentar? Quer sentar na cadeira do comodismo, quer sentar na cadeira do inconformismo, do protagonismo? Você era o primeiro a levantar a mão e traz o problema que eu resolvo. Então, as coisas naturalmente acontecem. E assim, Paulo, eu acho que não é só isso. Eu acho que você tem que, quando você se compromete com uma empresa, você se comprometeu não é só das 8 às 18. Eu acho que tem essa mentalidade, ok, cada um tem uma escolha. Quando você coloca ela na sua vida como um propósito, né? Quando você coloca ela na sua vida como um futuro para você, eu acho que as coisas mudam, né? Eu nunca tive horário para trabalhar. Eu sempre trabalhei quando eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar à noite? Vou trabalhar à noite. Tem que trabalhar de dia? Tem que trabalhar no final de semana? Né? Então, mas isso não funciona em algumas empresas. Pode ser que não funcione, mas para o seu crescimento funciona. Exato. E uma frase que eu uso muito, né, que aconteceu comigo, e eu quero falar aqui para vocês, é assim, eu sou uma pessoa religiosa, né? Eu sou evangélico. E uma coisa que é fato, se você se esforça, se você faz tudo que tem que ser feito e mais um pouco, e o seu chefe ou quem seja não vê, Deus está vendo. Deus está vendo. E ele há de te recompensar. Então, acho que começa por aí. Porque tudo que eu passei, tudo que eu sou hoje, foi permissão de Deus na minha vida. Foi Deus que me deu essa oportunidade. Foi Deus que me capacitou
nas minhas reuniões, nas minhas decisões, nos meus projetos, né? Quando eu tô com a minha equipe em reunião, eu sinto que Deus me visita para estar colaborando com eles com alguma coisa para eles crescerem também. Então, o crescimento deles é o meu crescimento. Então, olha a nossa preocupação, né? Então, eu acredito assim, Paulo, que você, como gestor, tem que se preocupar com os detalhes do Rafa. Que o Rafa tem que ser bom e automaticamente a cadeia vai ser boa também, entende? Então, eu falo isso muito pro meu time, que eles têm que ser motivados, né? Por Deus na frente. E se um dia eu não reconhecer eles, que é difícil acontecer, Deus vai recompensar eles tudo que eles merecem. É isso. Fantástico, muito bom. Parabéns. Fernando, sensacional. Não é à toa que você chegou. Parabéns, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Valeu. Deus abençoe o Salva Braz, os pintores, nossos amigos pintores. Vai para Corante. Participa ali da nossa experiência de compra dos nossos vendedores, que ele sempre não vai se decepcionar. Tamo junto. Boa. Sensacional. Obrigado. É nóis. Valeu. Salve. Salve.